Sim, tá. Sim, tá. Tudo bem. Só para a gente voltar aqui, então. O homem é um ser triuno e com relação ao nosso espírito, nós precisamos exercitá-lo a fim de sermos guiados por Deus. Então, eu exercito o meu espírito para que eu obtenha revelação, o rema, e ser guiado por Deus. Com relação à nossa alma, nós vimos também que ela deve ser transformada pela renovação da nossa mente, e o nosso corpo, ele precisa ser disciplinado, melhor dizendo. O meu espírito, ele já foi recriado quando eu confesso a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e ele precisa apenas ser exercitado. A minha alma, ela vai ser transformada de dentro para fora, e o meu corpo disciplinado. Mas algo interessante que a gente vai ver hoje, queridos, é que o nosso espírito ele já foi regenerado. A partir do momento que eu confesso de forma muito consciente a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, passo pelo batismo nas águas, o meu espírito ele já está regenerado. E uma vez que eu fui regenerado, quem está aqui... Eu pensei que era a Fabi que estava pedindo entrar. Uma vez que eu fui regenerado, a vontade de Deus é me dirigir através do Espírito Santo que habita em meu espírito. É algo espiritual, que não se explica, apenas se vive, se experimenta. Nós temos tudo o que é necessário para uma vida santa e vitoriosa. Saiba disso. Você que é nascido de novo, passou pelo novo nascimento, passou pelo batismo nas águas, você tem tudo o que você precisa para ter uma vida santa, santa no significado de separado, e uma vida vitoriosa. Essa provisão, esse alimento, esse combustível é a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de mim, dentro de cada um de nós. E hoje nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo e dependemos dele em todas as nossas necessidades, para que eu obtenha uma revelação clara da voz de Deus falando comigo. Primeira aula do 2º capítulo é eu viver uma dependência do Senhor. Aí eu paro de ouvir o que tem muito aí pelo mundo me falando e eu me concentro totalmente naquilo que eu dependo. E quanto mais eu dependo do Senhor, mais clareza eu vou ter a voz dele, mais direção e revelação eu vou receber dele. Olha que tremendo. A vida cristã, ela é constituída de 2 substituições. A vida cristã, ela é caracterizada por 2 substituições. Primeiro, a troca no Calvário. A troca no Calvário não era para Jesus ser crucificado, ele foi crucificado no meu lugar, ele carregou na cruz tudo o que não presta na humanidade, tudo que não presta na vida do ser humano. Jesus morreu em nosso lugar. E a segunda substituição é quando vem o Espírito Santo derramado sobre o ser humano na terra. O Espírito de Deus assumindo a vida corpórea em cada crente, em cada cristão que confessa a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então há 2 substituições. Primeiro, o justo no lugar de uma humanidade injusta, e em segundo lugar, o Espírito Santo assumindo o lugar na vida de cada um que confessa, que crê que Jesus Cristo é o Senhor. E essa substituição, ela é o combustível para preparar uma igreja para Cristo, uma noiva para Cristo, e para conduzir essa noiva até o encontro final da noiva com Cristo na eternidade. Então essa substituição, ela é no Espírito, ela não é na carne, ela não é na alma, ela só acontece
no Espírito e está disposta para aquele que crê, está disponível para aquele que crê. O primeiro pecado, ele foi cometido pela incredulidade. Como surgiu o primeiro pecado do homem? E também, como eu falei da jurisprudência na primeira parte da aula, assim surge nos outros. É comum na parte teológica acreditar que todo ser humano nasce com a semente adâmica, a semente da rebeldia, a semente da incredulidade, de Deus falar para Adão: Adão, não coma desse fruto, porque eu tenho algo melhor para você. E Adão prefere não acreditar naquilo que Deus tinha falado e preferia acreditar naquilo que o diabo estava falando para ele. Adão prefere desacreditar de Deus e acreditar no diabo. Então a incredulidade foi o primeiro pecado cometido pelo ser humano. E teoricamente, né, as pessoas acreditam que todo ser humano nasce com essa semente adâmica, essa necessidade de ser substituída pela semente do segundo Adão, que é Cristo. Você vai pegar uma criança, ela tem aquela sensação de que o pai ou a mãe dela está em todo lugar. Aí ela vai colocar o dedo na tomada, ela vai olhando ao redor para saber se o pai ou se a mãe está olhando para ela, já que o pai e a mãe falou para ela que ela não podia fazer. Então, aos poucos, ela vai tentando colocar e, ao mesmo tempo, olhando do lado, vendo se alguém está vendo ela. É lógico, uma criança, uma inocente, mas aquela semente adâmica você já começa a ver, manifesta. A questão da birra, a questão de dificuldade em obedecer. Você vê essas manifestações normais no ser humano. E é necessário passar pelo novo nascimento para que ele possa ter um coração regenerado, um coração mudado de dentro para fora, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui nessa aula. O pecado ele se manifestou por 3 princípios: a incredulidade, a independência e a vida natural, a vida sem Deus. E esse princípio acabou governando toda a humanidade. Para qual pessoa de Deus, o pecado se manifesta de 3 formas. O primeiro tipo de pecado é a soberba, a rebeldia. E esse pecado agride a Deus em sua autoridade, no seu trono. Em Isaías 14, 13. Alguém pode abrir? Vamos só perceber aqui o que o profeta está falando. Aqui fala um pouco da soberba de Satanás, quando Satanás quis receber a glória que era de Deus. Isaías 14, 13? Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do monte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso, obrigado, Renata. Aqui esse desejo de Satanás de receber a glória que era de Deus, a soberba, a rebeldia de não aceitar ser submisso. E isso é interessante, que Satanás ele foi assim, baseado nisso que ele foi expulso dos céus. E ele tenta tocar na obra-prima de Deus, que é o ser humano, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E ele tenta induzir o homem, ele consegue induzir Adão a acreditar que o que Deus queria dele era algo diferente daquilo que Deus havia prometido para ele. E aquela soberba que havia no diabo, ele acaba convencendo o homem a aceitar por um instante. Deixa eu ver se é a Fabi está tentando entrar aqui. Perfeito. Fabi, seja bem-vinda novamente, querida. Obrigada, muito obrigada. O primeiro tipo de pecado é a soberba, a rebeldia. E esse pecado agride Deus na sua autoridade, no seu trono, como aconteceu ali com Satanás, que tentou, ou quis, ou desejou
ser superior a Deus ou ter uma glória semelhante à de Deus. E se você for perceber o diálogo dele com Eva, é exatamente isso. Ele fala, a serpente fala para Eva: Deus sabe que do dia que você comer esse fruto, você verá, os seus olhos terão a revelação de que você será semelhante a Deus. E Eva já era semelhante a Deus, Adão já era semelhante a Deus, que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que o diabo leva eles a cair na armadilha da rebeldia, da rebelião, da disposição em não acreditar naquilo que Deus fala para ele. E o segundo tipo de pecado é a desobediência. O desobediente, ele agride Deus na sua santidade. Adão chega, né, a atitude de Adão, a atitude de Eva, fala assim: Deus, eu não creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida, então eu decido viver com minha própria vontade. E esse é o terceiro tipo de pecado, que é a incredulidade. É não crer que Deus tem o melhor caminho para a minha vida. O incrédulo, ele atinge Deus em seu caráter, porque chama Deus de mentiroso. A serpente falando para Eva: olha, Deus não disse nada disso para vocês, viu? Ele quis enganar vocês. O que ele quer é que vocês fiquem quietinhos, pianinho, e ele domine vocês, e vocês sejam cegos, vocês não tenham clareza das coisas. Deus não quer que você tenha clareza, porque no dia que você tiver clareza, você vai ver que você é igual a ele, então você não precisa dele. Não precisa dele. Só que Satanás, ele falou isso destituído da glória que Deus tinha dado a ele. E ele queria fazer de tudo para que a humanidade também fosse destituída da glória que Deus havia dado a eles, através desses três pecados: a soberba, que é a rebeldia, a desobediência e a incredulidade. Então, assim, para eu andar no Espírito, à medida que eu entendo que o meu Espírito ele é recriado, o próximo passo a ser trabalhado na minha vida é a minha alma. É eu ser transformado de dentro para fora. Um Espírito recriado vai trazer revelação à minha alma, ao meu entendimento, às minhas emoções, que chega de soberba, chega de rebeldia, chega de governar a minha vida segundo as minhas decisões, segundo as minhas emoções. A conversão, basicamente a conversão, é a pessoa que desiste de andar nos seus próprios caminhos. A pessoa fala: fulano de tal se converteu. Na realidade, o fulano de tal, ele cansou de andar nos seus próprios caminhos, e agora ele entende que Deus tem um caminho mais elevado, um caminho maior e um caminho eterno para aquela pessoa. Então eu deixo a soberba de lado, aquela ideia de que eu posso resolver a minha vida sozinho, de que eu não preciso de ninguém. Eu deixo a desobediência de lado, eu começo a falar: Senhor, o que tu queres para a minha vida? Eu vou obedecer e vou seguir o que o Senhor tem para a minha vida. E é dobrar o coração. É você dobrar o teu coração e se render ao Senhor. É algo profundo, que trabalha profundamente no nosso caráter. E por último, você tratar com a incredulidade. É você crer no Senhor e crer que o Senhor tem o melhor para a tua vida. O incrédulo, ele atinge Deus no seu caráter, mas só que a fé também atinge Deus no seu caráter, porque a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu tenho fé, eu agrado ao Senhor. De que forma? Obedecendo, crendo no Senhor, crendo que Ele existe e crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus se agrada da minha fé, não das minhas ações, não das minhas atitudes, não das minhas obras, porque tudo isso deve ser um reflexo da minha fé. Que Deus se agrada de mim, de você, o que comprova um novo nascimento, é que eu manifesto, a minha vida começa a ser baseada na fé, na obediência e na submissão à vontade de Deus. Tudo bem até aqui? Sim. Aí eu começo a ser guiado pelo Espírito Santo. Eu começo a baixar um pouquinho a crista,
eu começo a entender que o caminho do Senhor é mais elevado do que o meu, eu começo a viver de verdade uma dependência do Senhor, e eu começo a saber que o Senhor tem o melhor para a minha vida. É você começar a ter aquela experiência de você dobrar o teu joelho e de apresentar uma necessidade dentro do Senhor, e você simplesmente crer e esperar aquela resposta de Deus. E você não tomar nenhuma atitude humana, nenhuma atitude por conta própria, relacionada àquilo que você orou, e simplesmente esperar em Deus. Você está agradando ao Senhor, Ele está mostrando realmente: esse meu filho, essa minha filha está dependendo de mim. E essa dependência, querido, mexe com Deus. Ela mexe porque você vai se tornar uma pessoa sensível à voz dEle, e Ele vai falar ao seu coração. Você vai silenciar a sua alma à medida que você ouve mais a Deus, que você se submete mais ao querer de Deus. A sua alma vai parando um pouco de gritar, e ela vai entendendo que agora quem governa a tua vida é o Espírito e não as suas emoções. O primeiro pecado constituiu em não se levar a sério a palavra de Deus. Agora, para andarmos no Espírito, seguimos o trilho da fé, que é a palavra de Deus. Você disciplinar a sua alma, transformando ela pela palavra de Deus, você liberando perdão, tanto para você como para quem te feriu, você pedindo perdão quando você tem consciência de que você feriu alguém, e Deus toca no teu coração para que você vá e faça algo. E isso vai, a tua alma às vezes no início ela até grita: como que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou me rebaixar? Como é que eu vou mostrar fraqueza? Mas o teu Espírito vai mostrando a você agora que é melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor você ouvir o que Deus tem falado para você, e no final você vai perceber que como aquele pedido de perdão foi libertador para você, como a liberação daquele perdão foi transformador para a tua vida, como reatou relacionamentos que estavam muito machucados. Tudo isso é o Espírito Santo mudando o teu modo de ver, o teu prisma, a tua forma de enxergar a vida e as pessoas. É o Espírito Santo que vai direcionando você à medida que você vai se tornando mais sensível à voz dele e mais disposto a ser guiado por ele. Em 1 João 3,23, vemos que a vontade de Deus é que creiamos e amemos. Tudo o que fazemos que sai desses dois trilhos é carne. Então vamos ver. A palavra de Deus vai ser meu guia. Crer e amar também vai agradar ao Senhor. Deus quer nos libertar do natural. O que é carne? Carne é tudo aquilo que é ligado, que me conecta ao mundo e me desconecta de Deus. Deus quer nos libertar tanto do pecado como do natural. Natural aqui é aquilo que é percebido pelos 5 sentidos. O primeiro pecado levou o homem para o nível terreno do corpo. Ele sai do nível espiritual e vai para o nível terreno. Eva foi a primeira tentada a comer porque a árvore era boa para se comer. Era agradável aos olhos e boa para se comer sem antes ter sido experimentada. Sabe de uma coisa? Você que nasceu de novo, você tem agora o Espírito Santo de Deus na tua vida, e o teu Espírito foi regenerado em Deus. O diabo não entra mais na tua vida, o diabo não está mais em você. Glória a Deus. Ele não te controla mais. Amém. A única forma dele tentar chegar próximo a você é através dos 5 sentidos. Ele vai usando os 5 sentidos naturais para se aproximar de você. Então ele vai tentar se aproximar através da visão, da audição, do paladar, do tato e do olfato. E se você for perceber, nem tudo é pecado. Aliás, a maior parte das coisas que estão aqui no natural não é pecado, mas sim a forma como aquilo é trazido para a minha vida deturpa totalmente a ordem de Deus. Você consegue entender, acho que você já até ouviu perfumarias, por exemplo, que desenvolve perfumes que desperta a sensualidade, que desperta o desejo carnal. O tipo de perfume gera
uma atividade cerebral. Já ouviram falar sobre isso? Oi? Sim. Sim, isso é uma coisa clara. A visão, por exemplo, você pode ver uma flor, como você pode ver algo que vai despertar em você um desejo que você simplesmente vai dormir e acorda com aquilo na tua cabeça porque você viu algo. Uma vez um cunhado meu pediu para que eu orasse por ele. E meu sogro dava risada. Porque eles foram no shopping aí, eu não sei, até a mulher dele dava risada também e pediu para que eu orasse por ele. Aí disse que ele viu uma moça no shopping e simplesmente não conseguiu esquecer da moça. Ai, meu Deus. E a mulher dele dava risada e falava, Maurício, era Pomba-Gira em pessoa. E o cara ficou encantado. O cara simplesmente não parava de pensar. E eu coloquei a mão na cabeça dele e orei por ele. E isso encanta e trava a mente da pessoa. É uma verdade. Eu ouço, de repente tem alguma voz, algumas músicas são feitas para criar uma melodia que vai trazer a pessoa a um sentimento de depressão ou um sentimento de euforia. Tudo isso na parte musical. Então, assim, e tudo é uma questão do natural. Tudo que está aqui ao nosso redor. E se eu não percebo isso, eu me torno um alvo fácil para esses enroscos de Satanás. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, assim, eu não sou mais do mundo, mas eu estou no mundo. E se eu não me atento e não disciplino o meu corpo e não transformo, levo a minha alma a uma transformação a partir da minha vida espiritual, eu posso ser aqui facilmente tocado por essas coisas do mundo que vai afetar a minha alma e que vai acabar silenciando o meu espírito, por eu dar espaço, vazão para aquilo que o mundo quer me seduzir, me levar a abafar aquilo que o Espírito Santo está transformando na minha alma. Então é uma guerra, sabe? É uma guerra do mundo e do espírito. E a minha alma está bem no centro disso. Vai vencer aquele que eu alimentar mais. Se eu estou muito focado no natural, e lembrando que o natural não é pecado, se eu dou muito ênfase àquilo que eu estou olhando, ouvindo, sentindo, tocando, e pouca ênfase naquilo que é do espírito, a minha alma vai tender a se aproximar mais do natural. E ela vai se tornar mais carnal, que a gente fala assim, pouco espiritual, não vai mais ser dirigida pelo Senhor, porque está totalmente envolta naquilo que é aqui dessa terra, tá? As coisas do diabo começam no exterior, e esse é um critério para sabermos se algo vem de Deus ou não. As coisas de Deus sempre procedem do espírito para atingir a alma. Então, lembra, o espírito, a alma no meio e o mundo, aqui é o natural. Agora, se eu estou dando mais vazão ao espírito, a alma ela vai se aproximando do espírito e vai sendo transformada. E o natural, ele vai ficar só no lugarzinho dele e aquilo não vai mais me corromper, me levar a cair. As coisas de Deus sempre procedem do espírito para atingir a alma. As coisas do diabo sempre começam no corpo, na carne, para depois atingir a alma. Percebe a diferença? Então, depois da queda, tudo começa no corpo. Assim, para andar no espírito, precisamos andar no nível do sobrenatural, em disciplina e sujeição ao corpo. O meu corpo ele tem que ser disciplinado todo santo dia. E isso não é lei. Disciplina espiritual não é lei. Disciplina espiritual é uma sabedoria que eu uso para colocar aquilo que é natural no seu devido lugar, que não é pecado. Não é pecado eu enxergar. Não é pecado eu sentir cheiro. Não é pecado eu ouvir, não é pecado eu falar, não é pecado eu tocar. Mas eu vou disciplinar o que eu vou ver, eu vou disciplinar o que eu vou ouvir, eu vou disciplinar o que eu vou cheirar, eu vou disciplinar o que eu vou colocar na minha boca e vou disciplinar aquilo que eu vou tocar. Disciplina não tem nada a ver com regra, com lei. Tem a ver com o objetivo que eu quero alcançar. E aí eu vou disciplinar para determinada coisa. A disciplina não é para compararmos
comprarmos a bênção, perdão. A disciplina não é para comprar a bênção de Deus e nem para sermos aceitos diante dele. Somos aceitos por causa do sangue de Cristo. A disciplina não muda a nossa herança e nem os nossos privilégios em Cristo, mas ela nos ajuda a perceber as coisas do Espírito com mais clareza. Então, se eu disciplino meu corpo, eu vou estar com a minha fé mais aguçada, com a minha voz espiritual mais aguçada. Disciplina é trazer o corpo e a mente debaixo de sujeição para fazerem a vontade do Espírito. Eu estava conversando com um casal que tirou todo o doce no jejum. Eles estavam aqui em casa na sexta-feira e estavam comentando, olha como o jejum revela quando nós somos servos dos prazeres da carne. Eles contando comigo, para mim, me tirar o doce, como que eles percebem que eram dependentes do doce? E não tem nada de errado no doce, mas a partir do momento que eu me torno dependente, eu preciso disciplinar meu corpo. Eu falo, não, peraí, corpo, você precisa mais ouvir Deus do que comer doce. Então segura aí que eu domino você. Você não vai comer doce, eu decido que você não vai comer doce nesse período, você vai se sujeitar a essa ordem minha, porque eu vou dar ênfase ao que o Espírito Santo quer falar comigo. E foi a experiência que eles tiveram nesse jejum. Então a disciplina é trazer o corpo e a mente debaixo de sujeição para fazer a vontade do Espírito. Tudo bem até aqui? O que significa andar em fé? Andar no Espírito implica em renunciar 3 coisas. Andar por vista é eu só agir aonde eu tenho controle, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu tenho domínio. Andar pelo esforço próprio, que significa que eu só entendo que eu vou ser recompensado se eu fizer. E andar pelo entendimento próprio é eu não me dispor a ouvir nem aprender aquilo que o Espírito Santo quer me falar, achar que eu não preciso aprender de nada com ninguém. Então eu preciso andar no Espírito. Para isso eu renuncio o andar por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas coisas que não se veem. Eu não andar pelo esforço próprio e não andar pelo entendimento próprio. Como renunciar ao esforço próprio? Todo carnal, ele anda pelo esforço próprio. Todo carnal que não nasceu de novo, que não passou pelo novo nascimento, ele acredita no esforço próprio. A fé, ela pressupõe uma dependência de Deus. Se eu falo que eu tenho fé, é necessário eu manifestar dependência de Deus. Se andamos na minha força, eu ando na força, é porque eu não preciso de fé. Se a minha vida é embasada no meu esforço próprio, logo eu não preciso de fé. Eu não preciso crer num Deus. Se eu tenho 100% da certeza e da confiança no meu esforço próprio. A principal característica da vida de fé é o descanso. Os que creem em Deus, eles entram no descanso. E esse descanso não está falando da eternidade, está falando agora. É eu conseguir entrar na presença de Deus descansado, sabendo que aquilo que eu não consigo fazer, ou aquilo que está além da minha condição humana, o Senhor já fez. E eu nem preciso entrar no desespero ou no desânimo de não ver só porque eu não consegui. É eu saber que o que coube a mim eu fiz, mas de Deus vem o acréscimo e vem o extraordinário. E Deus vai me levar para viver uma situação que eu não conseguiria viver por meios próprios. E isso Deus vai me fazer viver baseado na minha fé, só pela minha fé. E aí eu consigo descansar em Deus, descansar. Eu lanço fora a ansiedade, eu lanço fora o medo, eu lanço fora o medo da vergonha. Olha, tantas pessoas viram em mim, viram eu dar o testemunho
e agora nada aconteceu. Não, eu entro no descanso de saber que eu testemunhei, que eu realmente manifestei fé, que eu andei por fé até aqui, e o acréscimo, ou daqui em diante, ou agora, ou todo o tempo, foi Deus me carregando, e é Deus que vai continuar me levando até o cumprimento daquilo que Ele prometeu na minha vida. Então eu preciso exercitar essa fé, e preciso viver esse descanso. Viver até incongruente eu falar que eu tenho fé em determinado assunto e viver angustiado por aquele mesmo assunto. Não, se eu vivo pela fé, eu vou descansar naquele assunto na minha vida. Tudo bem? Sim. Isso também é uma disciplina. Eu disciplinar a minha mente, eu disciplinar a minha alma, as minhas emoções. Como o salmista diz, né? Alma, porque está batida dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu me alegrarei na terra dos viventes. O salmista vai, calma, porque está batida a alma? Por que você está batida? Espera em Deus, ainda você vai se alegrar na terra dos vivos. É eu dar uma ordem à minha mente para que ela entre nesse descanso que já é meu por direito. Eu consegui descansar no Senhor, porque é nele que eu tenho colocado a minha esperança. Os que andam no Espírito, eles andam em descanso. O que significa andar pela fé? Ezequiel 44:17, esses versículos estão na apostila. Eu convido você a tirar um pouquinho de tempo por dia, você consegue olhar pelo menos esses versículos que são citados aqui. Ele dá uma orientação àqueles que trabalham no templo. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Na obra de Deus não podia haver suor. Os levitas que trabalhavam no templo, eles não podiam transpirar. O trabalho deles no templo devia ser de uma forma tão leve que não podia transpirar. Então nem a roupa deles podia ser muito pesadas, eles não podiam carregar muitas coisas, e também o esforço também não podia ser muito pesado. Eles tinham que transmitir leveza. E uma das formas de eu mostrar para o mundo, querido, eu realmente viver essa leveza. Aliás, não para o mundo, mas para mim, para minha casa, é trazer essa leveza. Crente angustiado, querido, não é bom para mim, não é bom para eu mesmo. Viver angustiado, abatido, triste, pensativo, toda hora. Claro que tem momentos, mas na grande maioria do tempo, querido, eu preciso aprender a descansar no Senhor. Gênesis 3,19 diz que o suor é resultado da maldição do pecado. Não temos de viver no cansaço. Quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra e disse que do suor do rosto dele ele iria comer o pão. Só que interessante que quando Jesus ressuscita, aonde Maria Madalena encontra Jesus, vocês lembram? Adão, Jesus ele é considerado como o segundo Adão, para substituir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, não foi competente para fazer. E quando Adão peca, Deus fala, olha Adão, do suor do teu rosto e no meio de espinhos você vai tirar o seu sustento. E ele amaldiçoa a terra. A pessoa teria que trabalhar muito para conseguir tirar o sustento, muito mesmo. Só que é interessante que Jesus, sendo o segundo Adão, quando ele ressuscita, e Maria Madalena vai lá ungir o corpo dele, não sabia que ele tinha ressuscitado, ela encontra Jesus e não reconhece ele como Jesus, mas fazendo algo muito interessante. A Bíblia fala que ela viu um jardineiro e falou com ele, aonde você colocou o meu Senhor? E na realidade era o próprio Jesus, que estava ali como jardineiro trabalhando no jardim do túmulo. Mas o que Jesus estava ali fazendo como jardineiro? Ele estava abençoando a terra, ele estava removendo a maldição, ele estava abençoando a terra.
Ele estava declarando que a partir daquele momento nele, todos os que descansavam nele, não precisariam mais comer com muito esforço, ou com muito suor do rosto, ou tirar o sustento do meio de espinhos, que simboliza com muito sofrimento, com muito desgaste, você conseguir tirar o corpo. Não, Jesus estava ali justamente para anular a maldição do solo, a maldição da terra, a maldição do sustento. Ele estava dizendo que nele eu posso descansar e usufruir do melhor dessa terra. Jesus fala que ele veio desfazer as obras do diabo, e ele fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus já suou sangue por mim e por você nessa terra, meu irmão. Jesus já suou sangue por mim e por você nessa terra. E lá em Israel eu estive nos dois lugares. Eu estive tanto no jardim do túmulo, eu participei de uma ceia no jardim do túmulo, e também estive no Getsemane, aonde ele suou gotas de sangue, justamente para que eu e você hoje pudéssemos descansar na provisão dele. Mas isso é espiritual, isso não é letra, isso é no espírito que eu tenha essa revelação. Você não precisa mais viver na base do esgotamento. Você não precisa mais viver na base do esgotamento emocional, nem no esgotamento físico, nem no esgotamento financeiro, nem no esgotamento, sentimental. Deus tem descanso para mim e para você, mas nós precisamos entrar nesse descanso. Quando falavam isso para mim lá atrás, quando eu não tinha entendimento, era uma luta que vocês não fazem ideia. Eu falei: mas Deus do céu, como é que isso vai entrar na minha vida? Como é que eu vou administrar as minhas coisas? Como é que eu vou administrar? Sendo que isso é bonito de se ouvir, mas na prática parece que tem um oceano de distância. E aí foi na prática, no dia a dia, na oração, na dependência real do Senhor, que aos poucos o Espírito Santo ia me mostrando como era importante eu descansar nele, e eu saber que para tudo tem uma solução, para absolutamente tudo. Então não há necessidade nem de mim e nem de você que nós andemos ansiosos, preocupados, sobrecarregados com coisa alguma, porque na nossa vida não tem mais maldição. Você pode repetir isso? Na minha vida não há maldição em lugar nenhum. Na minha vida não há mais não há. Jesus já anulou tudo, mas essa revelação tem que estar assim, tatuada no meu coração. Não algo que eu ouço hoje, mas tem que estar impregnado e que eu viva e respira isso todo santo dia. Não andar por vista. Andar por fé também significa não andar por vista, visto que andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Vamos só ver aqui em 2 Coríntios 5:7, para nós nos enchermos da revelação de Deus. Acharam aí? Pode ler? Pode. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém. Pode ler 8 também. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Amém. Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto: nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor, longe da vista, mas presente em espírito. Andar por vista é uma característica do carnal. O carnal, ele só consegue descansar quando vê o crédito entrando na conta dele. O carnal só consegue descansar quando o fornecedor para de cobrar ele. O carnal só consegue descansar quando vê a fatura do cartão paga. O carnal só consegue descansar quando... o que pode fazer?
Dá um exemplo aí de um carnal só consegue descansar quando? Acho que deu uma hora para passar. Oi? Não, já deu uma hora vendo, quando as contas tudo paga, tá tudo certo. Amém. Amém, amém. Se eu insisto em andar por vista, meu irmão, eu vou ser escravo. Eu vou ser escravo. E as circunstâncias irão facilmente me desanimar. Se eu escolho, não, ninguém escolhe. Ninguém gosta de ficar ansioso e preocupado todo santo dia. É que é meio complicado, porque ao mesmo tempo em que eu só descanso quando eu vejo a conta paga, eu também me alegro muito quando eu vejo a minha conta bancária sobejando. Não é verdade? A gente sente prazer, a gente sente poder, a gente sente controle. Uau, eu posso comprar o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. E antes não podia? Não podia. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Nós ficamos assim, muito ficcionados com aquilo que é carnal. Mas se eu insisto em andar por vista, eu limito o agir de Deus na minha vida. Eu limito. E as circunstâncias sempre vão me desanimar. Porque sempre você vai encontrar alguém mais poderoso do que você. Sempre você vai encontrar alguém que pode mais do que você. Sempre. E se você anda na base da carne, você sempre vai andar desanimado. Eu devo ter um olhar profético. Andar por aquilo que eu creio. E não por aquilo que o diabo me mostra. Eu preciso andar por aquilo que eu creio. E não por aquilo que o diabo está me mostrando. Terceiro ponto para nós caminharmos para o encerramento da aula. Rejeitar o entendimento próprio. Deus chama Abraão e lhe disse que ele seria pai de multidões. E nós já vimos isso aqui muitas vezes. Mas ele resolveu ajudar Deus gerando um filho a partir de uma escrava. Ora, filho da promessa é filho da livre, da liberta, não de uma escrava. A escravidão é aquilo que o mundo oferece. O mundo sempre vai me dar, e sempre vai me cobrar, e sempre vai me fazer com que eu ande amarrado, preso às circunstâncias desse mundo. Aquele filho chamado Ismael foi fruto de uma força natural, de um jeitinho que Abraão quis dar para tentar cumprir a promessa de Deus. Não, Deus não precisa de ajuda nenhuma. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Mas o Senhor não aceita isso. Deus não aceita a minha ajuda quando ele falou, eu vou fazer. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Deus rejeita aqueles que fazem coisas que não agradam a Deus, mas rejeita também aqueles que fazem coisas para agradar a Deus, como se Deus precisasse de alguma ajuda. Porém, as fazem de acordo com o seu próprio entendimento. Não, eu preciso aprender a depender de Deus. Esse curso de maturidade no Espírito, querido, é para nós exercitarmos. Vai servir de exercício para nós todo santo dia, nas mínimas coisas, nas coisas mais simples. Mais simples. E Deus vai falar com o nosso coração e vai nos orientar na simplicidade da nossa vida. Não olhe só para coisas grandes, não. Deus vai trabalhar com você em detalhes, nas coisas pequenas, talvez nas coisas que você não dá tanta ênfase, tanta importância, mas Deus vai trabalhar com você, em você e através de você, nas dependências das pequenas coisas. Preste bem atenção, Deus vai te orientar nisso. Rejeitar o entendimento próprio. Aquele filho chamado Ismael foi fruto da sua vontade natural. E isso, querido, nós não devemos ser escravos de códigos de conduta e normas de certo e errado. O importante é aprender a andar no Espírito. Se eu ouço o Espírito naturalmente, eu faço a vontade de Deus sem problema nenhum. Quando eu ouço a voz de Deus com clareza, eu vou ser direcionado com tranquilidade e não vou ter objeção, não vou ter rejeição, não vou fazer força contrária a obedecer ao Senhor. Eu simplesmente vou e obedeço, e o Senhor vai trabalhar comigo de forma poderosa. E para nós encerrarmos, carne é andar pela própria força.
pela vista e pelo entendimento próprio. Andar em fé é o oposto. É andar no descanso de Deus, ignorar a vista e renunciar ao próprio entendimento. Amém, meus irmãos? Amém. Ficou alguma dúvida? Vocês querem compartilhar? Temos aí um tempinho ainda. Sem dúvidas. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Mas vocês se sentiram motivados a exercitar isso na vida de vocês? Com certeza. Sim. Porque sem exercício, esses são os exercícios da aula, tá? É aquilo que salta o meu coração e vou buscar em Deus essas experiências. Se nós falamos hoje aqui da palavra logos e da palavra rema, se eu falei em ter um coração ensinável, um coração obediente, agora nessa segunda parte aqui de falarmos em andarmos por fé e não por vista, são exercícios que eu preciso me lançar em Deus. E eu preciso desafiar a minha emoção, a minha alma. Essas duas aulas elas vão ficar, já estão sendo gravadas, elas vão ficar salvas. Amanhã eu subo no YouTube e coloco o link aqui para vocês acessarem. E vocês ouçam novamente, os slides vão estar ali dispostos, disponíveis. E você faça o exercício. É dessa forma, é exercício. Exercício mesmo. Pega algo na tua vida, uma área, escreva no papel e faça o exercício. Ore em cima. Tem algo que está te incomodando? Use isso como lição, como um modelo de aprendizado ao longo dessa semana. E Deus vai trazer a direção para vocês. Amém? Pode fazer assim. Quando o pastor Cláudio falou numa das palestras dele bem assim, que você não pode morrer de repente, porque você tem que confessar que Jesus Cristo é o seu único Salvador, né? Eu falei? Aí... De não morrer de repente, que você não pode morrer de repente? Você tem que confessar que Jesus Cristo é o seu único Salvador. Antes disso, você não pode morrer. Você não tem partida. Se eu já confessei que Jesus Cristo é meu único Salvador, eu tenho que fazer essa confissão todos os dias. Não. Você já confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Já. Você tem consciência de que você está salva? Eu tenho consciência que ele é meu único Salvador. Você já batizou, já foi batizado nas águas? Já. Você tem que se libertar dessa dúvida, Silvia. Eu não sei se tem que fazer essa reafirmar todos os dias. Não tem, imagina, não tem. Não, Então, reafirmar. não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Você já está salva e você tem que exercitar esse alinhamento espiritual cada dia mais. Cada dia mais. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma dúvida? Não. Amém, gente? Olha, a presença de vocês é muito importante. É muito importante. Eu quero agradecer mesmo o empenho, a dedicação. E oro e faço votos que o Senhor os abençoe e os leve a um crescimento exponencial, além daquilo que vocês podem imaginar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem colocar no grupo. Eu tenho a maior alegria em compartilhar, eu gosto disso, eu amo isso, mas acima de tudo eu quero que vocês realmente avancem e continuem por aquilo que Deus está trabalhando na vida de vocês. Então se disponham, busquem esse exercício e vocês serão levados a um crescimento poderoso e libertador e transformador. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite e até quarta. Tchau. Até quarta. Tchau. Tchau.